E aí galera, beleza? Hoje nós vamos começar uma sequência de aulas sobre o fenômeno da radioatividade. E nessa primeira aula a gente vai dar alguns conceitos introdutórios. Afinal, o que é radioatividade, como é que funciona, que tipo de partículas existem que são associadas à radioatividade, por que alguns elementos são radioativos e outros não, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Então se liga. Para começar, vale a pena lembrar o conceito de isotopia. Você lembra disso? Isótopos, isóbaros, isótonos. Nós vamos falar um pouquinho só para relembrar sobre os isótopos, aqueles que apresentam o fenômeno da isotopia. Isotopia é o que acontece quando um mesmo elemento ele forma dois ou mais tipos de átomos diferentes, ou seja, nem todo átomo de um certo elemento químico é igual. Um mesmo elemento químico pode ter átomos diferentes, bem diferente do que dizia a teoria de Dalton, por exemplo, tá? Que a gente vai falar um pouquinho melhor nas aulas de modelos atômicos. Então, por exemplo, o hidrogênio, ele tem três tipos de átomos, tá? O mesmo elemento, o hidrogênio, tem três tipos de átomos. Um a gente chama de prótio, tem o deutério e tem o trítio. Qual é a semelhança entre eles? A semelhança que há entre qualquer elemento químico. Aquele elemento químico tem um certo número atômico. No caso do hidrogênio, 1. Beleza? O Z dele, o número atômico, o número de prótons, é igual a 1. Então, todo átomo de hidrogênio, não importa se é prótio, deutério ou trítio, tem um próton no seu núcleo. Beleza? Bom, mas tem que ter alguma diferença, né? Qual é a diferença entre eles? É o número de nêutrons e, por consequência, o número de massa, tá bom? O prótio tem 1 de número de massa, ou seja, ele só tem o próton, ele não tem nêutron. O deutério tem um próton e um nêutron. O trítio tem um próton e 2 nêutrons, por isso que a sua massa é 3, beleza? Só para relembrar então, isotopia é um fenômeno no qual um mesmo elemento forma dois ou mais tipos de átomos, tudo bem? No caso do hidrogênio ele tem 3 isótopos, outros elementos pode ter mais, tá bom? A radioatividade ela acontece no núcleo, ela é um fenômeno nuclear. E o que acontece é que alguns núcleos de átomos eles são instáveis. E para se estabilizarem, para se tornarem estáveis, eles emitem partículas e radiação, de modo a se transformarem em outros elementos e dessa forma ficarem estáveis. Isso acontece com todo elemento cujo número atômico é maior que 83. Pode acontecer com elementos menores, de número atômico menor que 83, mas todos com o Z maior que 83 é um fato, eles são radioativos. Beleza? Nós temos dois tipos de fenômeno radioativo, tá? Você tem o decaimento e a transmutação. Decaimento radioativo e transmutação nuclear. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Então, como eu falei para vocês, em uma reação nuclear, você tem, por exemplo, como um reagente, digamos assim, um núcleo instável que se transforma num núcleo estável e libera uma certa quantidade de energia. Entenda, instabilidade implica um excesso de energia naquele sistema. Beleza? Sistema é o espaço, é o objeto que você está estudando. Quando algo instável torna-se estável, você tem que ter a liberação de energia. Então dá uma olhada, por exemplo, no urânio 238, bem famoso aí, você ouve falar sobre urânio quando você ouve alguma reportagem, na aula de história, quando fala, por exemplo, das grandes guerras. Então você fala sobre o urânio e ele é um elemento radioativo. Olha o número atômico dele aqui, ó, 92, cuja massa é 238. Então dá uma olhada. O urânio 238, sendo um elemento radioativo, ele emite radiação, ele emite partículas, tá? Por ser um elemento radioativo e libera energia. Só que ao fazer isso, no caso do urânio, ele emite uma partícula alfa, que é equivalente a um núcleo de um átomo de hélio. Repara uma coisa, a partícula alfa, cujo símbolo é esse aqui, alfa 42, lembra que esse 4 é a massa, o número que fica em cima. E o número que fica embaixo, no caso 2, é o número atômico, é o número de prótons. Tá? Repara que uma partícula que tenha 4 de massa e 2 de prótons equivale ao núcleo de um átomo de hélio. Então, às vezes você vê como alfa, às vezes você vê como símbolo do elemento hélio. Mesma coisa, não tem problema nenhum. É o núcleo do hélio, não é o átomo de hélio, afinal não tem os elétrons, tá? Então veja, quando o urânio decai,
ele perde a partícula alfa e, com isso, ele perde 2 prótons e 4 de massa. Eu quero me focar aqui. Repara que o fato dele perder prótons, o fato de ele mudar o seu número de prótons, implica que ele vai mudar o elemento. Lembra disso, gente? O que caracteriza um elemento químico é o seu número atômico, é o seu número de prótons. Se esse número mudar, o elemento está mudando. Então, o fato de você ter um elemento radioativo decaindo implica que surgirá um novo elemento. No caso, é esse elemento aqui, o TH, chamado de tório. Uma coisa legal de radioatividade é que você acaba conhecendo novos elementos que você nunca ouviu falar, nunca imaginou, né? Então, no caso do urânio, ele, por decaimento alfa, a gente diz que ele sofreu um decaimento alfa, ele se transforma no tório. Veja, questão de balanço de massa e de prótons. Se o número de prótons era 92, tem que continuar sendo 92. Então, os 90 prótons do tório mais os 2 da partícula alfa continua dando 92. A massa também se conserva. Se o urânio era 238 de massa, tem que continuar dando 238 de algum jeito. Então, você tem 234 no tório e mais 4 no hélio. 234 mais 4, 238, tudo certo aí com os balanços. Beleza? Tem vários tipos de decaimento. Tem o alfa, que eu acabei de te explicar. Tem a emissão beta, cujos símbolos estão apresentados aqui. Você tem a emissão de um pósitron, tudo bem? Que é a antimatéria, a partícula oposta ao elétron. Veja, o próton não é a partícula oposta ao elétron, beleza? A partícula oposta ao elétron chama-se pósitron, tá bom? Tem a captura de elétrons e a emissão gama. Vamos dar uma olhada? Emissão alfa, como eu te mostrei, e vou dar um outro exemplo. Olha o rádio aqui. Número atômico 88, número de massa 226. Ele também é um emissor alfa. Então ele vai emitir uma partícula que vai levar embora do seu núcleo 2 prótons e mais 2 nêutrons. Por isso a massa diminui em 4 unidades. Gente, mudou o número de prótons, mudou o elemento. Tanto é que agora você usa outro símbolo para representar. Cuidado, aqui é Ra, rádio, aqui é Rn, radônio. Beleza? É um gás nobre. Veja que o número atômico mudou e diminuiu em 2 unidades. Cadê a diferença entre 88 e 86, que é 2? Está aqui na partícula alfa, o núcleo de hélio. Cadê a diferença entre a massa 226 do radônio? Desculpa. Cadê a diferença entre a massa 222 do radônio e a massa 226 do rádio? Uma diferença de 4 unidades. Está aqui na partícula alfa. Beleza? Olha aqui uma equação geral. Na emissão beta, você tem um elétron sendo emitido. Tudo bem? Como o elétron tem carga -1, quando um elemento, então, emite uma partícula beta, que equivale a um elétron, você tem um aumento no número de prótons. E repara que agora é diferente da emissão alfa. O número atômico agora vai aumentar, no caso, em 1 unidade. Um exemplo disso é o famoso carbono 14, eu deve ter ouvido falar sobre ele, tá? Ele é um emissor beta, ele emite uma partícula beta, que equivale a um elétron, e repara que o número atômico dele aumenta em 1 unidade. Mudou o número atômico, mudou o elemento. Carbono 14, no caso, se transforma em nitrogênio. Beleza? Cuja massa ainda é 14. Repara que não se altera o número de massa, mas aumenta em 1 os prótons do elemento. Mudou o número de prótons, mudou o elemento. Agora é uma loucura, né? Eu não disse que a radioatividade é um fenômeno nuclear? Então como é que tem um elétron saindo do núcleo? Os elétrons ficam fora do núcleo, certo? Na chamada eletrosfera. Na verdade, gente, o que acontece é o seguinte. Você tem a emissão, a expulsão de um nêutron lá de dentro do núcleo. Só que esse nêutron se quebra em um próton e um elétron. O elétron é mandado embora, é ejetado, e o próton fica no núcleo. Tudo bem? É por isso, essa é outra maneira de entender por que o número de prótons aumenta no novo elemento. Surge um novo próton dentro do núcleo e dessa forma aumenta em 1 unidade o seu número atômico. Beleza? A ideia então é essa. Repara que o balanço aqui de massa está batendo bonitinho, 1 mais 0 é 1. E o balanço de cargas também. 1 com -1 também dá 0.
Beleza? Bateu bonitinho. O que é um pósitron? Um pósitron é a antipartícula, tá? É a partícula oposta ao elétron. Não é o próton, é o pósitron. Beleza? E dessa forma, repara, o símbolo dele é parecido. Ele também não tem massa, é uma massa desprezível, como o do elétron, só que sua carga é 1 e não -1. Você reparou por que o próton não é o contrário, não é a antipartícula do elétron? Porque o próton tem massa, o elétron não tem. O pósitron não tem massa e tem carga oposta do elétron, tá? Repara que dessa forma o número atômico diminui em uma unidade. Sendo ele o contrário do elétron, ele causa o efeito contrário, digamos assim. Um exemplo disso é um cara chamado Tecnécio. Observe que o número atômico dele é menor do que 83. Lembra? Eu falei para vocês, todo elemento com número atômico maior que 83 é radioativo. Mas tem alguns elementos, exceções, que mesmo tendo um Z menor que 83, alguns deles são radioativos. Tá? É o caso, por exemplo, do tecnécio. Então, número atômico 43, massa 95. Ele decai via emissão de pósitron. Olha aí o símbolo do pósitron aqui. Então vai diminuir em uma unidade o seu número atômico 43, virando 42, sem alterar seu número de massa 95, continua 95. Ele se transforma num outro elemento. Nesse caso, esse cara se chama molibdênio. Tá bom? Como é possível, então? Da mesma maneira. Você tem, então, que um próton ele se quebra em um nêutron e um pósitron. Beleza? Se quebrando, o pósitron é emitido, vai embora, o nêutron acaba ficando. Tá bom? Como é que funciona a chamada captura de elétron? Então você tem um elemento aqui radioativo, ele, como o nome diz, captura um elétron, puxa um elétron para dentro do seu núcleo. Então o átomo puxa o elétron para ele, certo? E você tem, por exemplo, o potássio, de massa 40 e número atômico 19, que com a chegada deste elétron aqui, diminui 1 em seu número atômico e passa a ser 18, torna-se um novo elemento, no caso, o gás nobre argônio. Repara que como o elétron não tem massa, essa massa do potássio inicial não se altera, então o novo elemento também tem massa, ele é isóbaro do elemento inicial. Como isso acontece, o próton se quebra no elétron e no nêutron. Tudo bem? A ideia é essa. A radiação gama ela não é uma partícula propriamente dita, tudo bem? Você pode entender a radiação gama como um fóton, tudo bem? Mas ela não é uma partícula no sentido de ela não vai, como as outras emissões, alterar a massa ou ela não vai alterar a massa e ou a carga, o número atômico daquele elemento, tudo bem? Então você vai ter um elemento instável se transformando num elemento estável com a emissão de radiação gama. Mas este elemento aqui é o mesmo que era antes, porém agora ele é estável. E como isso pode acontecer? Um exemplo para isso é novamente o tecnécio. Esse M aqui é da palavra meta, de metaestável. Quer dizer que ele está sujeito à mudança, ele é instável, tudo bem? E ele está sujeito a sofrer uma alteração que lhe traga estabilidade. Dessa forma, o tecnécio metaestável, por emissão de uma radiação gama, se torna o tecnécio, ele continua sendo o tecnécio, ó, mesma massa, mesmo número de prótons, só que não tem mais aquele M, tá? Ele é, comparado ao tecnécio metaestável, ele é mais estável, beleza? Então, para fechar, gente, vamos resolver um exercício. Eu quero que você pause o vídeo e tente resolver, tudo bem? A gente já volta com a resposta. Gente, lembrando que para isso ajuda muito se você tiver uma tabela periódica perto de você. Não tem? Dá um pause no vídeo, abre rapidão ali no Google, coloca a tabela periódica para você conferir o número atômico dos elementos e no que eles vão se transformar, em que novo número atômico, ou seja, que novo elemento eles vão se transformar, beleza? Vamos lá que a gente já volta. Galera, de volta. E aí, conseguiram fazer? Como é que foi? Se houver dúvidas, deixa aqui nos comentários, a gente tenta responder na medida do possível, beleza? Vamos dar uma olhada então como é que ficou? A emissão beta do rubídio 90 e a emissão alfa do rádio 226, a gente equaciona dessa forma.
O rubídio vira estrôncio, o rádio vira radônio, até o exemplo que a gente deu agora há pouco. E qual nuclídeo, ou seja, que elemento, novo elemento, seria produzido por um decaimento beta do bismuto 211 e de um tal de tântalo 179 por captura de elétron? Se liga. Então o bismuto 211, ao sofrer um decaimento beta, produz o polônio, e o tântalo 179, ao sofrer captura de elétron, torna-se um elemento químico chamado hafnio, HF. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, se houver dúvidas, não é um conteúdo simples, deixa aqui nos comentários e a gente tenta dar uma força. Muito obrigado pela atenção, gente. Valeu, grande abraço. Até a próxima aula.